Olá pessoal, tudo bem? Aqui Luiz Inácio da Devon Tecnologia e também da Maximus Content, a nossa plataforma de conteúdos. Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês o Canva. Isso mesmo, o Canva é uma ferramenta que te possibilita criar designs com uma pegada bem profissional até, sem conhecer necessariamente outros softwares mais avançados de criação, como o Photoshop, de edição de imagens, como o Photoshop, o Illustrator, o CorelDRAW e outros tantos. É uma ferramenta muito legal que a gente sempre ensina, inclusive indica nas nossas formações, nos nossos treinamentos e que poderá te ajudar bastante na hora de criar conteúdo, de criar designs, de fazer criativos, especialmente para as mídias sociais. O Canva é uma ferramenta gratuita, no entanto, também oferece a sua versão Premium. Isso mesmo. Clicando aqui em preços, a gente pode perceber que na versão gratuita você tem muitas possibilidades já disponibilizadas. Você tem a possibilidade de criar inclusive uma equipe com até 10 membros, né, para compartilhar todas as produções. Você tem 1 GB de armazenamento para imagens e recursos, acesso a mais de 8.000 templates, enfim, N possibilidades. Existe a versão paga, né, o Canva for Work, a partir de $12,95 por membro, né? E também a versão Canva Enterprise, que aí é para companhias, para empresas maiores que necessitam de mais recursos mais avançados, né? Mas a gente está aqui hoje para falar especialmente da versão dos recursos gratuitos que estão disponíveis no Canva. Vamos começar criando a nossa conta dentro do Canva, né? Então, ou seja, começando a estaca zero mesmo. Nessa tela inicial, a gente vai informar para o Canva qual é dessas categorias que mais diz respeito, aí, que mais tem a ver aí com o nosso segmento. Educação, pequena empresa, grande empresa, organização sem fins lucrativos ou para uso pessoal. Nós vamos apontar aqui essa opção de pequena empresa, startup ou blog. Aqui a gente vai se registrar com um e-mail, né? Tem a possibilidade de fazer o registro também com uma conta do Google. Vamos registrar com um e-mail. Nome completo, seu e-mail, aqui a gente vai repetir o e-mail. Aqui a gente vai atribuir uma senha e só vamos marcar essa opção não sou robô. Pronto. Clique em registrar-se, registre-se, né? E nós caímos nessa tela aqui. Nessa tela a gente vai dizer para o Canva qual é a nossa função dentro da nossa empresa, né? Existem N possibilidades. Nós vamos marcar essa opção aqui, dono ou gerente de empresa. Já que os nossos treinamentos eles são voltados especialmente para empreendedores, né? Então a gente pressupõe que quem vai estar assistindo essa aula aí ou tem um pequeno negócio, ou tem uma empresa, enfim, e por essa razão a gente marcou essa opção. Aqui nessa tela você pode convidar outras pessoas aí da sua equipe, da sua empresa, para integrar a sua conta e compartilhar aí as produções. Você tem a opção de enviar convites gratuitos à equipe ou então convidar contatos do Gmail. Aqui a gente não vai fazer nada, a gente simplesmente vai clicar nesse botão aqui onde diz não convidar membros da equipe. Pelo menos por enquanto. Nessa tela, o Canva já oferece para a gente algumas possibilidades. Nós vamos ir muito mais além. Pode ver que aqui já tem imagem para social media, já com um template à disposição. A possibilidade de criação de logotipo, cartaz, panfleto, currículo, banner online, apresentação do estilo PowerPoint, convite, cartão, mensagem, montagem de fotos, né? A gente vai clicar nessa opção. Mais tipos de design e nós teremos uma infinidade de outras possibilidades. Lembra que a gente se cadastrou com um e-mail? Depois é legal ir lá no e-mail e confirmar esse cadastro, validar esse e-mail, tá, gente? Mas por hora a gente vai ficar por aqui mesmo e nós vamos conhecer um pouquinho melhor o Canva. Vejam bem, acessando essa área de trabalho, a gente tem outras tantas possibilidades, né? Posts de redes sociais, né? Post de Twitter, para social media, para o Pinterest, especificamente para o Facebook,
aplicativo para Facebook, imagem para Tumblr, para Instagram e outras tantas possibilidades. Documentos para como folha de ofício, apresentação. Nós temos também dois modelos diferentes de apresentação, né? Arte para A4, papel timbrado, capa de revista, certificado, gente, currículo, olha que legal. Essa ferramenta possibilita criar um currículo lindíssimo. Aqui para blogs e e-books, a gente tem capa para e-book, né, para o livro, montagem de fotos, capa de CD, infográfico, materiais de marketing. Olha quantas possibilidades. Cabeçalhos de e-mail e social media. Olha aqui, a gente tem a possibilidade de criar uma capa de evento do Facebook. E aqui, ó, capa para Facebook, já dentro das dimensões recomendadas pelo próprio Facebook. Nós vamos criar aqui dentro duas artes nessa videoaula. Uma delas vai ser utilizando um template disponibilizado aqui pela própria ferramenta, né? Pelo Canva. E a segunda arte que a gente vai criar, o segundo design, a gente vai criar do zero, utilizando dimensões, inclusive, personalizadas. Vamos começar utilizando, então, uma dessas possibilidades aqui. Vamos criar o quê? Vamos criar uma arte para Facebook, pode ser? Ok. Olha quantas pré-definições já ficam disponíveis para a gente explorar e, obviamente, incrementar aí com a nossa pitada de design, a nossa criatividade, inclusive, né, gente? Vamos pegar essa possibilidade. Basta clicar em cima, que ele já vem para a área de trabalho, e aí a gente começa trabalhando aí, né, os textos, enfim, todas as possibilidades. Aqui nesse campo a gente vai colocar assim: imagem meramente ilustrativa. Vamos diminuir a fonte. Olha que legal, a gente tem todas essas possibilidades. 14 ainda ficou grande. Ó, legal, é apenas uma informação que não precisa de tanto destaque. Vamos colocar aqui, seja bem-vindo à nossa página. E aqui embaixo a gente vai fazer uma chamada para a ação, uma call to action. Curta a nossa fanpage. Não fica legal. Ok. Aqui nós vamos tirar esse campo aqui porque não tem nada a ver, né? Então essa é uma arte simples, nós podemos substituir aqui as imagens, né? A gente vai clicar em buscar e a gente vai colocar aqui, sei lá, vamos imaginar que essa fanpage seja sobre, o que pode ser? Sobre finanças, pode ser? Então a gente vai colocar money e vamos ver o que o sistema nos traz. Lembrando, uma dica bem valiosa é que quando você vai fazer uma busca, sempre coloca em inglês o termo, tá? Porque a biblioteca em inglês é extremamente grande, de imagens, de gráficos, enfim, né? Se você colocar em português, você não terá o mesmo êxito, né? Então faz isso e está tudo certo. Olha quanta possibilidade, gente. Milhares delas, né? Milhares de possibilidades. Nós vamos escolher uma imagem aqui sem perder muito tempo. Basta arrastar, soltar e está tudo certo. Aqui eu dou 2 cliques em cima da imagem e eu vou reposicionar essa imagem. Olha que legal. Assim eu acho que fica interessante. Confirmo essa edição. Olha que legal. Bacana, né? Além disso, a gente vai fazer o seguinte. Além disso, a gente vai... Ah, tá, um detalhe bem importante, tá, gente? Essa imagem que eu estou tentando utilizar, ela tem um custo, tá? Ela está mostrando aqui $1, né? Então, a gente não vai utilizar ela. Vamos utilizar uma outra que tenha... que seja gratuita, né, gente? Vamos eliminar essa. Tá? E vamos para outra
imagem que tenha a ver com finanças e que seja de uso livre. Vamos ver aqui, grátis, né? Ó, legal, essa aqui é grátis. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai jogar, para você simplesmente incorporar essa imagem nesse frame, né? Essa imagem pré-definida, basta você pegar a imagem e soltar, né? Para você reposicionar, você dá 2 cliques e pronto. Eu acho que assim tá legal, né? Confirmou, legal, olha aqui, bacana. Muito bem. Eu vou acrescentar nessa imagem um background. Vamos para esse item aqui, fundo, né? Eu posso colocar uma cor pura, né? Como eu posso colocar N possibilidades de backgrounds com texturas. Isso dá um acabamento bem interessante para o nosso criativo, né? Vamos colocar aí uma opção qualquer aí a título de teste, né? Olha que legal. Muito bem, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colorir essa fonte com outra cor, né, para ficar mais visível. Ó, legal. Aqui da mesma forma, vamos utilizar-se do branco. Aqui, nós vamos colocar em preto. Pronto. Olha que legal. Uma dica interessante é que você pode fazer algumas coisas com essa imagem. Por exemplo, clicando na opção filtro, ele já cria filtros pré-determinados. Se eu quiser, eu posso clicar em mais opções e mexer no brilho, no contraste, na saturação, na matiz e em outras possibilidades também aqui na minha imagem, né, gente? Como a gente está falando de dinheiro, seria legal a gente utilizar um background talvez num tom amarelo, ficaria legal, né? Então a gente vai fazer o seguinte. Selecionamos o background e utilizamos um amarelo. Acho que aí a gente pode deixar a fonte no preto mesmo, né? Vamos colocar elementos. Vamos em elementos, vamos em ícones. Olha quantas possibilidades. Aqui em ícones a gente vai selecionar algo relacionado a dinheiro. Já tinha escrito a palavra money. Vamos manter. E vamos pegar algum ícone que tenha relação com dinheiro. E que seja, nesse caso, né, gente, gratuito, né? Vamos pegar aqui. Esse aqui tá legal, né? Esse aqui tá legal. Olha que interessante. Uma imagem grande, mas essa aqui custa também dinheiro, então não está disponível. Essa aqui é grátis, mas não é tão legal. Essa aqui é legal, né? Essa aqui é legal. Olha que interessante. Só para a gente incrementar ainda mais o nosso gráfico, né? E para mostrar para vocês algumas possibilidades. Nós podemos pintá-la essa imagem, né? Olha que legal. Assim tá legal. Obviamente que aqui eu não estou intencionando dar dicas de design propriamente dito, e sim apresentar apenas a ferramenta Canva. Como a gente está pedindo para curtir a nossa fanpage, que tal a gente colocar um like aqui, alguma coisa nesse sentido, que, olha aqui que legal, que traz para a gente essa noção clara, que remeta a curtir aí a fanpage no Facebook. Olha que legal. Seja bem-vindo à nossa página, curta a nossa fanpage. O que mais que a gente pode colocar? Enfim, infinidade de outras possibilidades e gráficos que estão disponíveis e, obviamente, incrementam aí a nossa arte, ou tendem a incrementar se a gente quiser melhorar aí o nosso design, né? Vejam que em poucos cliques a gente já conseguiu criar aí algo bem interessante dentro do Canva. Nós poderíamos criar outras tantas imagens, adicionando novas páginas. Olha que legal.
Como não é o caso nesse momento, a gente vai simplesmente ficar com a nossa criação principal, né? Vamos adicionar outros elementos gráficos. Aqui a gente tem tantas opções legais, né? Para dar aí um tchan para as nossas publicações. Vamos tentar mostrar outros recursos também. Olha que legal esse recurso, por exemplo, da transparência. Olha só, eu posso aplicar uma transparência e ele vai obedecer esse comando. Eu posso simplesmente copiar essa imagem e ele vai gerar, então, outras imagens. Vamos aplicar uma transparência nesse grandão aqui também? Olha que legal. Acho que tá legal, né, gente? De repente vamos trocar a fonte aqui. Vamos colocar uma fonte mais interessante para esse caso. Vamos ver aqui. Até para a gente explorar as possibilidades aqui dentro da ferramenta. Existe realmente um portfólio bem grande aí de fontes também, de recursos, como vocês estão percebendo aqui, né? Não ficou ruim. Olha que legal, sem muito cuidar sempre para a gente deixar um margeamento interessante aqui. A gente vai diminuir um pouquinho para ficar um respiro de margem legal, né? Vamos ampliar um pouquinho essa fonte aqui. Acho que está legal. E está pronto. Vamos ficar por aqui para a gente não se estender muito no vídeo. Maravilha, vamos imaginar que o nosso design está pronto, a nossa produção já está ok, tá bom, gente? Antes de mais nada, vamos dar uma navegada aqui nas possibilidades do menu lateral. Eu acho legal falar isso para vocês. Aqui nós temos um campo de busca, então a dica é sempre procurar a imagem, o gráfico que você quer, através de uma expressão, de uma palavra em inglês, tá bom, gente? Aqui nós temos então a parte de layouts. Essa parte de layouts ela é uma parte já pré-determinada, já existem vários criativos prontos. Se você quiser, você simplesmente altera, né, os textos e está tudo certo, já tem aí o seu design muito bem encaminhado. Nessa aba de elementos nós temos fotografias gratuitas, guides ou grades, né, que são aquelas composições com inúmeras possibilidades de imagem e enquadramento, né? Nós temos os quadros, né? Também é uma possibilidade para você estar usando, muito parecido aí com os guides, né? No entanto, com alguns efeitos a mais. Nós temos ainda as formas, os shapes, né? Várias possibilidades gratuitas também, como essas linhas outline, né? Nós temos retângulo, nós temos o círculo, enfim, N possibilidades para você estar explorando aí de acordo com a sua criatividade. Nós temos ainda linhas, vários formatos de gráficos através das composições de linhas, alguns arabescos aqui, olha que legal. Inclusive, nós temos também algumas ilustrações, essa seção é bem legal, é bem interessante também, ilustrações com uma pegada flat, né? Bem legal, bem moderno, também para serem utilizadas aí nos seus layouts. Ícones, uma infinidade de ícones também, muitos deles gratuitos, né? Gráficos, é uma seção recente, uma seção nova aí, né, do Canva, que também está disponível para você estar utilizando aí, explorando nas suas criações. Muito bem. Aqui, se você quiser divulgar o Canva, tem algumas possibilidades também, se você quiser colocar em algum criativo, né? Eles também disponibilizam aí uma série de possibilidades.
Bom, no menu lateral ainda nós temos a caixa de texto. Aqui você tem um texto para título, para subtítulo e também para texto, o texto principal aí, né, do teu conteúdo. Então a tua headline aqui, né, subtítulo e também então o texto do conteúdo. Vários títulos pré-prontos também, né, vários formatos, vários gráficos que você pode, se quiser, estar utilizando. Ou então você pode pegar uma fonte crua e depois aplicar lá o tipo de fonte, tamanho, cor, etc. e tal. Aqui no menu fundo nós temos os backgrounds, né? Exatamente, nós temos a possibilidade de cores sólidas, várias cores, ou então de texturas. Inclusive aqui no nosso criativo a gente utilizou essa textura aqui, né? Apenas a gente alterou a cor. Muitas possibilidades que podem e devem serem exploradas. Muitas delas têm aqui o preço de $1, né? Então é sempre bom você verificar se ela é uma imagem gratuita ou não. Caso não seja gratuita, né, a sua imagem ficará com uma marca d'água, enfim, não vai ficar legal. Uploads, a gente vai ver já do que se trata, mas basicamente aqui você pode subir as próprias imagens, né, as imagens que você de repente utiliza aí na identidade visual aí da sua empresa, enfim, as imagens que dizem respeito ao seu negócio, de repente o seu logotipo com fundo transparente, ou seja, PNG, para você colocar nas imagens. A gente já vai ver como é que faz isso também. Aqui nós temos uma opção onde você pode comprar imagens, né? E aqui uma outra opção que, fazendo o login no Facebook, você pode, inclusive, aproveitar imagens que você já publicou aí na sua página, enfim, no seu Facebook. Tá bom, gente? Por hora nós vamos fazer o seguinte, agora que essa imagem está basicamente pronta, né, nós vamos exportá-la para que possamos então publicar aí nas redes sociais do nosso interesse, Facebook, Instagram, enfim, onde quer que seja. Clique em baixar, escolha o formato desejado, nós vamos manter um PNG, que é aí semente, para a internet, clique em baixar e o Canva vai processar, vai renderizar a sua produção, seu design. Maravilha, aqui temos o nosso criativo, basta a gente escolher onde quer salvar, nós vamos salvar dentro dessa pasta que eu já criei, chamada Imagens de Exemplo. Pronto. Já temos aí o nosso primeiro criativo pronto, né, gente? Agora nós vamos criar um outro exemplo, tá? O que eu quero mostrar para vocês agora é como fazer um criativo, um design, utilizando dimensões personalizadas. Eu vou criar aqui uma imagem, um tamanho que a gente usa especialmente para o Facebook, né, o 1200 por 1200 pixels. Tu tem a opção de milímetro e de polegada, né? Como a gente está trabalhando para a internet, vamos criar em pixel. Criar design. Olha que legal, diferente da vez anterior, né? Agora, ao invés de vir um template para a gente customizar aqui na nossa área de trabalho do Canva, veio uma folha em branco. Eu gostaria de mostrar então essa possibilidade também, como que a gente começa a desenvolver então do zero uma ideia. Vou começar subindo uma imagem, eu já selecionei uma imagem, nós vamos criar aqui como exemplo uma arte, né, um design para o nosso... Nós temos um serviço, na verdade uma ferramenta de gestão financeira pessoal, o Personal Control, né? É um projeto que a gente desenvolveu, vou deixar o endereço aqui em algum local para quem quiser conhecer um pouquinho melhor. O Personal Control possibilita que você gerencie de forma muito facilitada as suas finanças pessoais. Tá, gente? Então eu já selecionei uma imagem aqui na nossa pasta, nós vamos usar essa imagem, nós vamos subir essa imagem, fazer o upload dessa imagem. Nós vamos também fazer o upload do logotipo do Personal Control, né? Para que a gente possa utilizar nessa nossa criação. Demora um pouquinho até fazer o upload, depende do tamanho das imagens, né? Mas já vai ficar ok e aí a gente começa a trabalhar. Pronto, gente, a imagem já está disponível, já subiu aí para a nuvem e nós vamos usar. Você tem duas formas de sempre estar arrastando, utilizando os seus gráficos em qualquer uma das abas. Ou você clica em cima, né, e aparece aqui, ou você simplesmente arrasta. Tanto faz, tá bom, gente? Algo interessante de se dizer é que o que vai ser renderizado depois, obviamente, é aquilo que estiver dentro desse quadro, dentro dessas dimensões que a gente criou. Nesse exemplo, 1200 por 1200 pixels.
Olha que interessante, aqui a gente vai fazer o seguinte, se nós clicarmos aqui nesse ponto, em qualquer um deles, a gente vai aumentar essa imagem na proporção. Isso é muito bom. Se por alguma razão, por algum motivo esse, que eu inclusive não aconselho, mas se você quiser, você pode redimensionar essa imagem fora de uma proporção. Basta clicar a tecla Shift. E olha o que acontece, você redimensiona fora de proporção. Como eu disse, não é algo que a gente recomenda dentro das boas práticas do design. Tá bom, gente? Vou reposicionar essa imagem. Essa imagem é uma imagem institucional que a gente utiliza em nossos materiais para divulgar o Personal Control. E aqui a gente vai, então, fazer o restante da nossa arte. Vamos puxar já o nosso logotipo. Eu acho que vai ficar legal centralizado aqui, né? Muito bem, a gente vai adicionar um texto agora. Esse texto vai dizer o seguinte: o controle das suas finanças pessoais na palma da mão. Muito bem. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai trocar a cor desse texto. Vamos colocar um branco aqui para ficar legal. Nós vamos redimensionar isso para ficar legal. Vamos colocar aqui nessa lateral. Aí o que a gente pode fazer mais? A gente pode justificar para ficar legal, né? Nós podemos trocar a fonte, né? Olha que interessante. Trocamos a fonte, aplicamos um bold. E ok, me parece estar bem interessante, né? Vamos posicionar aqui. Nós vamos criar mais uma linha de apoio para isso. Aqui, a gente vai dizer o seguinte: gratuito para sempre. Porque sim, o Control é gratuito. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer melhor. Aqui a gente vai usar um gráfico. A gente tem disponível algumas possibilidades. Vamos ver aqui, dentro de texto mesmo, se eu não me engano. Vamos ver se a gente tem alguma possibilidade legal aqui. Mais para baixo a gente tem algumas possibilidades de texto base, já prontas aqui, ó. Olha que legal. Vamos ver o que se encaixa melhor nesse caso. Vamos ver aqui. Eu acho que essa vinhetinha aqui ia ficar legal. A gente só vai trocar a cor dela, né? Vamos ver aqui. Vamos tirar esse texto daqui. Nós vamos trocar aqui, a gente vai colocar a informação que a gente quer, que é gratuito para sempre. Muito bem, feito isso, vamos trocar a fonte também. Vou colocar essa mesma fonte que a gente utilizou em cima. Vamos trocar a cor dessa caixa aqui para uma cor mais... Vamos colocar o branding aqui do próprio Personal, que tem essa pegada mais azul aqui. Ou já que a gente está falando de dinheiro, vamos fazer o seguinte, vamos colocar o amarelo. Já que a gente está falando de dinheiro, que tal a gente colocar um ícone relacionado a dinheiro? Vamos procurar aqui, olha quantas possibilidades. Esse aqui é gratuito? É gratuito, olha que legal. Olha que interessante. Muito bem. O controle das suas finanças pessoais na palma da mão. Gratuito para sempre. Personal Control. E é isso, gente. Tá legal já. Eu não vou ficar inventando muita moda aqui, mas eu poderia... enfim, ter uma liberdade muito grande de fazer o que quisesse aqui, né? O que eu quis para mostrar para vocês nesse segundo exemplo foi que a gente não precisa necessariamente partir de um template pronto, muito pelo contrário. A gente pode vir aqui, partir de um projeto personalizado, né? A gente vem aqui e monta os nossos criativos da forma e da maneira que a gente quiser, tá? Inclusive personalizando aí com o nosso logotipo. Obviamente que o seu logotipo precisa estar em PNG com fundo transparente,
para que ele apareça, né? Para que não fique aquele fundo branco, nesse caso ficaria um pouco feio aqui, né? Na nossa composição. Tá bom, gente? Da mesma forma, assim como o outro, a gente vai clicar em baixar, ver se está em PNG e vai baixar essa criação para usar aí nas nossas mídias sociais. E é isso, gente. Simples assim. Mais uma vez, o design vai ficar salvo aqui na nossa conta, dentro do Canva. E aí é só alegria. Vamos atualizar a página. Ele está gerando uma pré-visualização ainda, mas daqui a pouquinho estará disponível. E aí fica arquivado aqui na nossa conta. Tá bom, gente? Essa foi a nossa aula sobre Canva, nossa videoaula sobre Canva. Espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida, nós ficaremos muito felizes se você entrar em contato conosco. E para nós será realmente um prazer estar esclarecendo aí qualquer situação que estiver ao nosso alcance. Tá bom, gente? Um abraço, até a próxima oportunidade.